Beleza, pessoal? Tudo bom? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Aqui é o Frater Paulo. Pessoal, o motivo dessa conferência aqui, videoconferência, videoaula, é o seguinte, é como estudar um livro de ocultismo. Tá, eu listei alguns tópicos aqui na tela que são muito importantes para o estudante neófito nesse momento. Uma diferença muito gritante que separa a montanha do abismo, do seu desenvolvimento, dos seus estudos esotéricos, ocultistas, né? Que é como estudar um livro de ocultismo. O primeiro tópico que eu quero falar, abordar, mencionar, leitura é diferente de estudo. O que isso quer dizer? Que não necessariamente você lê um livro de ocultismo, você vai absorver conhecimento oculto. Porque uma coisa que tem que se levar em consideração é a nossa capacidade mental de reter informações. O ser humano, no estado evolutivo que ele está, ele não tem competência ainda de ter uma memória muito fixadora, né? Porque o nosso cérebro, ele capta as coisas em momentos de grande impacto emocional. Quando você passa por momentos felizes, aquela memória fica registrada num HD interno da nossa memória como um momento feliz, um momento que deixou a gente num estado de êxtase. A gente guarda, retém essa informação. E por um outro lado, quando nós passamos por um momento muito difícil, um pânico, um medo, um trauma, isso também fica gravado na nossa memória fixa. Temos uma memória fixa e uma memória volátil. Assuntos que não têm importância, nosso cérebro não capta, né? Tipo, bolsa de valores, o que a vizinha falou, o ônibus que você pegou, são dados que são processados, né? Nós processamos milhões de informações por segundos. E nossa memória só vai captar aquelas que são importantes e relevantes para nós. Então não adianta você ler um livro e confiar na sua memória, um livro de ocultismo e confiar na sua memória. Fatalmente você vai esquecer do primeiro capítulo. Quando você for passar para o segundo, você não vai lembrar quase nada do primeiro capítulo. Se passar por terceiro, você não vai lembrar o primeiro nem o segundo. Então, o que um estudante neófito de ocultismo tem que fazer? Ele tem que fazer um resumo de cada livro. E outro, você vai estar com o livro do lado, lendo o livro, físico ou PDF. Você vai abrir um caderno, ou o seu diário ocultista, o seu caderno, e vai anotar e vai tentar fazer um resumo de cada capítulo. O que você vai fazer? Você vai anotar as partes mais relevantes e as partes mais importantes. Estudar um livro de ocultismo não é fazer leitura. Leitura é diferente de estudo. Estudo é você pegar um caderno, compra um caderno branco, escolar, 10 matérias aí, ou uma matéria, aquele de 100 folhas, compra uma caneta, um lápis. Você vai ler o livro, você vai ler um capítulo do livro, e dali você vai tentar formular um resumo, reduzir aquele capítulo nas partes mais importantes, nos cernes, nas partes mais importantes. Leitura de livro ocultista não é leitura, simplesmente leitura. Se você pensa que você está lendo um livro, acha que você vai absorver só com leitura, você está perdendo miseravelmente o seu tempo. Você está jogando seu tempo fora. Porque quando você acabar o livro, você não vai lembrar mal do primeiro capítulo. E teoria oculta, ocultismo, é uma teoria que você tem que colocar na prática. E as partes mais importantes, você tem que saber. Então, quando você lê um livro, você tem que estudar o livro. Você não tem que ler o livro, estudar. Entendeu? Leitura é diferente de estudo. Faça um resumo de cada capítulo. Anote as partes mais relevantes desse capítulo. Não confie na sua memória, como eu já falei. Nós não gravamos informações. Para essa informação de magia, de ocultismo, esoterismo ser importante para sua cabeça, para sua memória, você tem que sempre fixar ali o conhecimento de aprendizagem ali.
Uma simples leitura, vagamente uma leitura, você não vai fixar nada na sua cabeça. Então, os livros de ocultismo são para serem estudados e não para serem lidos. É um pouco meio antagônico essa colocação. Realmente, os livros de ocultismo, para você aprender alguma coisa, extrair alguma coisa, eles têm que ser estudados. Como você vai estudar? Você vai fazer resumos, vai pegar a caneta, marcar texto, anota, pega um lápis, grifa as palavras que você está procurando, marca uma parte importante, faça um resumo do capítulo para você entender o cerne de cada capítulo e ter o melhor aproveitamento do livro, né? No final da leitura você tem um aproveitamento, você tem um resumo, uma resenha do que aquele livro apresentou para você. Entendeu? É claro que você tem que ler o livro e ser imparcial, você ter um senso crítico. Tem milhares de autores de ocultismo que eu não concordo com o ponto de vista. Tem outros parâmetros que eu concordo, outros eu não concordo. Você não é obrigado a acreditar em tudo que está no livro. Leia, pega um assunto, exemplo, Goécia. Pega vários autores de Goécia, estude vários livros, faça suas anotações, as suas partes mais relevantes. Depois você tira um senso crítico, tira a sua opinião, uma média do que você entendeu do assunto e forme a sua opinião. Não seja mais uma ovelha que você lê um texto, um cara fanático, lê um livro, você ser senhor, ser homem e ser mulher de um livro só e tomar aquilo como verdade. Não, lê vários livros sobre o tema, faça seus resumos, suas resenhas, estude, entenda o assunto, aprenda. Você não vai fazer leitura, você vai aprender. E dê a sua própria opinião, forme a sua própria opinião. Pra gente parar de ser papagaio de disco riscado, ficar repetindo o que os outros falam pra gente. Comece a construir o seu senso crítico. Entendeu? Você não é obrigado a concordar com tudo que o Eliphas Levi fala. Você não é obrigado. Você não é obrigado a aceitar tudo que Papi fala, ou tudo que Aleister Crowley falou, escreveu. Você não é obrigado. Filtre, faz um filtro, tire o que é bom e agregue para o seu conhecimento oculto, para o seu crescimento oculto. Não deixe de ser, saia da caixinha, faça diferente. Não tome um livro como uma coisa dogmática, um dogma a ser seguido, uma escola esotérica a ser seguida. Seja livre pensador. O ocultista, acima de tudo, ele tem que ser livre pensador. Não se deixe se moldar por idolatria, por ideologia. Você caiu na manipulação do sistema, da grande Matrix. O verdadeiro ocultista, acima de tudo, ele tem que ser livre pensador e saber formular, argumentar uma opinião acerca de tudo, né? Eu prefiro ser aquela metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Então você tem, como o Raul falou, tem que formar uma opinião, né? Se modificar, ser mutável, entender um conceito que está num livro e você modificar aquilo, mutabilizar para o seu aprendizado. Não que você tem que seguir aquilo ao pé da letra. Tenha a sua opinião, tenha o seu senso crítico, porque só o conhecimento liberta e a ignorância aprisiona. Um abraço aqui do Frater Paulo Silva, esse mero simples estudante neófito das ciências ocultas que busca a cada dia se melhorar um pouquinho mais. Tá ok, pessoal? Um abraço, bons estudos e pegue um livro de ocultismo e estude. Não simplesmente faça a leitura, estude. Estudar quer dizer que você tem que sentar o bumbum na cadeira, pegar um caderno, um lápis ou uma caneta, resumir cada capítulo e escrever conforme você entendeu. Esse é o melhor jeito de você estudar um livro ocultista. É a minha opinião, é o método que eu uso. Às vezes o remédio para mim pode ser o veneno para o outro.
Ou o remédio do outro pode ser um veneno para mim. Então não tome isso como verdade absoluta. Faça um teste desse método. Eu sempre uso esse método, eu acho interessante. Não quer dizer que seja verdade absoluta para você, mas funcionou para mim. Faça um teste, se servir para você, faça um teste, né? E faça um teste. Não que isso seja verdade para você. Tá? É verdade para mim, por isso que eu estou expondo para você. Se funcionou comigo, pode funcionar com você. Quer dizer, como eu falo, o remédio para mim pode ser o veneno para você. E vice-versa. Então faça um teste, tá? Um abraço, tudo de bom. Vitória e glória.